Aperta o cinto porque hoje nós vamos acelerar. Acelerar com segurança. É assim que você vai fazer com a sua vida. Você vai seguir, você vai acelerar. Para nós que estamos vivendo alinhados com o mundo espiritual, nós estamos avançando. Não tem outra alternativa, não tem meio termo. Ou é sim, sim ou não, não. Então, quero te fazer um convite especial neste momento. A você ter essa dedicação para nós termos um momento incrível. Para você que não me conhece, eu me chamo Leonardo Souza e este é um momento onde nós não falamos de igreja, onde nós não falamos de religião, nós falamos de intimidade com Deus. Para você crescer, para você romper, para você frutificar, para você curtir, aproveitar e realizar todas as etapas da sua vida, é necessário que exista estudo, avanço, oração, e isso vai despertar muitas áreas da sua vida. Vai despertar para que ocorra muitos milagres, né? Muitas coisas acontecerão para você. Amém? Dado o recado, vamos orar. Exatamente. Não dá para avançar sem orar. Impossível. Não tem como. É possível que você chegue lá na padaria, né? E você peça, ali o padeiro acerte a quantidade de pão que você deseja? Claro que não, né? Você tem que falar, o ciclano beltrano, né? Eu desejo ali 5 pãezinhos. Então, da mesma forma, nós temos que falar com quem? Com o nosso Criador, não é mesmo, Elza? Então, vamos juntos. Oh, Maria, que bênção, que bom. Eu estudo, eu uso ela para estudar. Eu uso ela muito para estudar. E quando eu quero uma tradução mais simples, eu acabo utilizando a Bíblia digital. Amém? Então vamos todos juntos? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, que momento incrível. Eu te louvo e te agradeço porque Tu és bom, Tu és fiel, justo, poderoso, Tu és maravilhoso. Nós suplicamos a Ti nesse momento. Venha a nós o Teu reino para que se cumpra a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai, nós suplicamos a Ti, se manifeste em nosso meio, realize sinais, prodígios e maravilhas. Pedimos a Ti, nos ensine, nos dê sabedoria. Estamos clamando, Tua palavra diz para nós clamarmos, então abra as comportas do céu. Efatá, Pai, abra-se, que abra-se o nosso entendimento, tire as vendas que tampam a nossa visão e o nosso entendimento, para que possamos avançar dia após dia. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado. É assim que nós seguimos, é assim que nós acreditamos, é assim que nós avançaremos. Suplicamos pelo Senhor, porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor continuará realizando a boa obra. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos embora. Você que chegou aqui agora, prepara o teu coração porque tem uma palavra de Deus para você. É isso mesmo. Não fuja daquilo que Deus tem para você. E o que a palavra vai trazer hoje, vai fazer isso aqui com os teus pensamentos. Vai virar uma chave muito importante para você compreender tudo o que acontece aqui na Terra, para que você avance, para que você tenha os olhos naquilo que é certo. Amém? Para você que está chegando pela primeira vez aqui, beijão no seu coração. Fico feliz que você esteja aqui conosco. Vamos para a palavra. E por que eu uso a Bíblia? Não estou falando de religião. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de um manual de vida. Tudo que está escrito aqui acontece. Então, por que eu vou ser ignorante, não é mesmo? De rejeitar aquilo que a ciência comprova, aquilo que já está formulado ali nos livros, não é mesmo? Então vamos para o livro de Salmos, capítulo de número 51. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Vamos lá, Salmo 51, 1 diz o seguinte. Isso é uma oração para quem é inteligente. Presta atenção. Você que está aqui, eu sei, Anne, que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas essa oração aqui é para quem é inteligente mesmo. Olha só o que o salmista, né? Davi, quando recebe ali o profeta, ele ora dessa forma, olha só. Salmo 51, 1 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus é misericordioso. A misericórdia dele se renova toda manhã. É o que Deus promete. Então, Davi pede a Deus aquilo que Deus prometeu. Não adianta nós pedirmos coisas a Deus da qual Ele não prometeu e não está em seu caráter. É perca de tempo. Olha só que interessante. Davi falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Aí é o seguinte, Davi foi inteligente, ele foi esperto, foi sábio.
Ele falou assim: Deus, fala o seguinte, o Senhor olha para mim conforme os teus olhos bons. E os olhos de Deus são incríveis, são maravilhosos, não é mesmo? Né? Então o que eu quero dizer para você, que você avança, você continua crescendo e rompendo na sua vida com a estratégia certa. Cacau, foi a mesma coisa que Davi fez. Davi ele foi muito ousado em falar assim: ó Senhor, é o seguinte, me julga não conforme os meus pensamentos, julga-me conforme a misericórdia, julga-me conforme a tua benignidade. Né? Foi exatamente isso que ele falou. E aí, depois ele continua: julga, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Ei, nós estamos numa sociedade que se fala muito sobre passado. E aí tem um Deus, e aqui não vai ter entendimento humano, tá? Isso é fácil, isso é fato. Deus fala assim: olha, eu apago o teu passado. Quer dizer que você vai dar um tchutchu aí e não vai lembrar mais? Não. Mas quer dizer que Deus está perdoando o teu passado. Deus está apagando o teu passado. Deus está deletando o teu passado. Para que você não se sinta condenado, condenada. Não conforme os teus erros e as tuas falhas, mas é porque agora a misericórdia do Senhor te segue. A bondade do Senhor é quem te julga. Então, nas multidões das misericórdias de Deus, Deus encontrou uma oportunidade para você. Deus liberou, através desse encontro, uma oportunidade para a tua vida. Deus, talvez você fique aí se penalizando, mas você tem que erguer a cabeça. Eu não estou falando que você não vai esquecer. Eu não estou falando que não vai doer. Eu só estou falando que esse pecado, esse teu passado, Deus já te perdoou. Você clamou a Ele, você orou: Deus, por favor, que a tua misericórdia venha sobre mim, não é mesmo, Irene? E dessa forma, Juliane, olha que interessante, Deus, Ele fala: é isso aí, tá bom, tá na minha palavra, eu prometi, eu vou fazer. Eu não, independente de eu merecer ou não, independente, né, de eu achar que tenho meritocracia sobre isso ou não, e não temos, Deus, Ele pega e apaga. Deus, ele pega e perdoa. Deus, ele pega e transforma. Deus pega e transforma. Deus, ele pega e realiza toda a boa obra. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor continua te acompanhando nos dias de hoje. A bondade do Senhor continua olhando para ti. Isso não se apartou de nós. Não é mesmo, Sírio? A palavra de Deus, ela vem como uma flecha que acerta o nosso coração. A palavra de Deus, ela vem e acerta o alvo que somos nós. Então, é exatamente isso. Porque se isso que eu estivesse falando não fosse verdade, nós já teríamos sido consumidos. E não é isso que Deus tem para nós, né? Deus tem para nós uma nova oportunidade. Todos os dias. Todo momento. Deus tem. Joel, que bom que você está aqui, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Então, vamos para o conselho do dia, que está lá em Provérbios, capítulo de número 29, versículo 1. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Gente, isso aqui é muito perigoso. Olha que interessante. Por que nós tratamos da misericórdia de Deus como algo libertador? Porque Deus, Ele é um Deus que ama. Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama zela, quem ama sustenta, quem ama aconselha, quem ama dá uma bronca, e assim funciona. O amor, ele é completo. O amor, ele é perfeito, ok? Ele tem todas as nuances ali, todos os momentos, tá? Então, nós precisamos compreender e vamos por partes. Primeiro, aquele que sendo frequentemente reprovado, ou seja, aquele que vem sendo ali cobrado, né? Aquele que vem sendo frequentemente ali orientado, e às vezes até de uma forma mais severa, ele endurece o pescoço. A pessoa que está toda hora ali sendo corrigida, a pessoa que está toda hora ali sofrendo algum sermão, essa pessoa, ela endurece o seu pescoço, né? Em outras traduções, tem a cerviz. Falava-se muito
não lembro agora se é o boi ou se é o touro, deixa eu até pegar em na versão aqui, para poder explicar para vocês. E o que acontece? O touro, ele fica indomável ali. Quando ele endurece a cerviz dele, já era. Então, eu quero dizer para você que Deus tem misericórdia, Deus tem bondade, Deus tem tudo isso. Só que também tem a nossa parte. Não é de qualquer jeito. Porque aquele que não cumpre as ordens de Deus, essa pessoa é fria. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a palavra diz. A pessoa que não ora, a pessoa que, por exemplo, como você não está aqui estudando comigo, lendo a palavra, meditando na palavra, essa pessoa, ela rejeita a sabedoria de Deus. Essa pessoa rejeita a repreensão de Deus, né? Então o que acontece? Deus fala, olha, você não pode ficar usando essa substância ilícita, senão você vai destruir seu corpo, e Deus repreende, né? Deus trata isso como um pecado, Deus tenta nos proteger, nos guardar, nos livrar. Só que infelizmente quem não está mais sensível ao ensinamento de Deus, a ruína ela é certa. Porque a pessoa que tem um coração endurecido se torna uma pessoa arrogante. Uma pessoa que não aceita um aconselhamento, uma direção, essa pessoa é uma pessoa que está perdida. Só que isso não pode fazer parte da sua vida. Não pode fazer parte. Você é uma pessoa que vai avançar, que vai crescer. Você é uma pessoa que vai respeitar as leis. Você é uma pessoa que vai respeitar as autoridades, né? Isso nós vemos em todos os ciclos. Isso é na escola, né? Hoje em dia parece que quem manda nas escolas são os alunos. E não são nem alunos bons, vamos ser bem sinceros aqui. São alunos ruins, que não se dedicam nem para cumprir ali a grade curricular. E aí de repente parece que os professores que são a autoridade viraram os vilões. Então, nós precisamos fazer parte de uma geração que vai aprender a corrigir e também a sermos corrigidos. Amém? Para que nós não cometamos isso, para que nós não endureçamos nosso coração. E o problema é o seguinte: essa pessoa que não aceita a repreensão, essa pessoa que não aceita a correção, essa pessoa que não aceita o direcionamento, essa pessoa que não, olha, ela não quer saber de nada. Vou fazer as próprias vontades. É isso mesmo. Essa pessoa, infelizmente, ela é destruída, tá? Eu querendo ou não, você gostando ou não, pessoas assim são destruídas. E nós vemos isso dia após dia no cenário aqui do nosso país, né? Do nosso mundo. Se você está vendo isso do outro lado, é exatamente isso. Uma pessoa sábia e humilde, ela aceita a correção, faz parte. Faz parte. Só que o que me coloca mais medo não é a destruição, porque a destruição ela pode acontecer, né? Quando a pessoa não aceita um conselho financeiro, o que ela vai fazer? Vai ficar endividada, vai destruir o emocional, vai destruir uma família, vai destruir uma casa, né? Vai acabar tirando a própria vida, que acontece muito por conta de dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas que colocam o coração aonde? No bem material. Então, por exemplo, se eu tenho essa caixa de fone aqui, e meu coração tá nela e eu perco essa caixa, parece que meu mundo desabou. E aí essas pessoas, elas endurecem o coração, então elas não tentam melhorar na saúde, não tentam melhorar nas finanças, não tentam se desenvolver, não aceitam correções, não aceitam bons conselhos. Então tem pessoas que fazem disso uma ruína. E aí vem a destruição. Só que o problema, e aqui eu quero deixar algo que para mim chama muita atenção, é que não é a questão da destruição, porque a destruição você faz o quê? Você constrói, né? Depois você vai fazer toda a limpeza, vai demorar muito mais, o processo vai ser muito mais árduo, mas você consegue reconstruir. Só que quando uma pessoa endurece o seu pescoço, presta atenção, não há remédio, não tem cura. Não tem cura. Pessoas que endurecem seu coração para o Senhor, não tem cura. Aí nós dependemos do quê? Da graça e misericórdia. Aí nós dependemos do quê? Da benignidade de Deus, da bondade de Deus. Nós dependemos de uma oração. As regras que Deus impôs para nós, seres humanos, não são coisas para nos prender. Pelo contrário, são regras para nos libertarmos de nós mesmos.
São regras para nos protegermos, para guardar a nossa vida, os nossos pensamentos, decisões e por aí vai. Então o que acontece? O problema de quem age dessa forma, aquela pessoa que endurece o pescoço, quando você endurece o pescoço, você já começa a olhar acima de todo mundo. Você já começa a achar que é alguma coisa, né? Você não é nada. Nem eu. Uma bactéria é capaz de matar um corpo. E ainda você acha que é alguma coisa? Então é bom que nós façamos essa reflexão. Para que nós nos coloquemos no lugar de aluno sempre. Nós somos eternos alunos. Nós vamos aprender, nós vamos avançar. Nós vamos estudar, nós vamos crescer, nós vamos romper. Deus te fez. Deus criou tua história. Do início ao fim. Para você ser abençoado, para você ser abençoada. Ah, Léo, é que você não sabe o meu cenário. Se você estivesse agradecendo ao invés de reclamando, seu cenário seria outro. E eu não estou falando o cenário dessa terra aqui, porque se você olhar o noticiário, o imposto vai aumentar. Se você olhar o jornal, o combustível aumentou. Vai ver o supermercado, as coisas aumentaram. Esse terreno vai ser tribulação sempre. E eu quero te trazer a verdade para você ser liberto disso. Então é nessa liberdade realizada que você aprende a viver em paz. Então como você vai viver em paz? Com a decisão de crer naquilo que vem para te proteger. Então diante de uma guerra humana, né? Diante de um exército contra outro, nós já vamos entrar na série de Gideão. Sabe o que acontece? Você tem um escudo e tem um armamento. Então você tem a proteção e a arma para avançar. Na terra aqui é a mesma coisa, então você não pode, porque se você endurecer teu pescoço, não há remédio. Não há remédio, toma muito cuidado. Tenha humildade. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor do que alguém que está escutando. Negativo, pelo contrário. Se vocês não tivessem a humildade de me escutarem, eu digo no caso porque eu estou falando, mas quem está tratando aqui é a palavra de Deus. Se isso não existisse, eu não estaria aqui. Faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se faz sentido para você. E como é difícil lidar com isso nos dias atuais, né? Onde todo mundo tem um suposto ponto, um pseudo ponto de vista, achando que está certo. Vamos à nossa série de Gideão, temos mais aqui alguns minutos. Essa série que tem sido fantástica, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que escolheram essa série. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te honre grandemente. Vamos lá. Gente, o pessoal tá falando que faz sentido, então vamos embora, que bom. Paramos no versículo de número 4, olha só que legal. Para você que acompanha a nossa série, agora estamos entrando claramente na série, Juízes capítulo 8, nós paramos no versículo 4 e nós leremos até o 6. Versículo 4 diz: E Gideão veio até Jordão, e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo. Ou seja, a guerra não tinha acabado totalmente. O exército já tinha lá matado lá os príncipes lá dos midianitas, mas ainda a guerra estava comendo solta. Estava acontecendo a guerra e eles estavam atrás daqueles que sobraram, e tinha outras pessoas importantes para que eles pudessem executar, tá? E é o seguinte, eles estavam ali fracos, mas ainda estavam perseguindo. E ele disse aos homens de Sucote, passaram ali por uma região, aqueles homens de Sucote ali deram de frente com o exército de Gideão, e Gideão falou assim: Dai, rogo-vos pães para que o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu ainda estou perseguindo Zebá e Salmuna, os reis, né? Outros reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram a Gideão. Gideão pediu um favor, falou: por favor, esse meu exército está com fome, esse meu exército está cansado, o povo está desnutrido, esse povo está exausto, por favor, dê-nos algo de comer. Aí, olha só o que eles responderam para Gideão: Estão as mãos de Zebá e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: Portanto,
quando o Senhor entregar Zebá e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E se você fará parte disso agora, diga amém. Primeira coisa, você tem que entender que não é porque você está com Deus, você tem intimidade com Deus, você ora, você lê a Bíblia, que você não vai cansar. Você vai cansar, você é ser humano. Você é ser humano. Você vai cansar de qualquer forma. Ah, Léo, mas por que eu estou cansado se eu acredito em Deus? Porque o seu corpo é matéria. O seu corpo não é finito. Ou infinito, perdão. O seu corpo tem um limite. O seu corpo cansa. As batalhas cansam. Esperar um milagre cansa. Lutar nas batalhas para vencer cansa. E nós precisamos do quê? De alimento, não só de um alimento espiritual, que é o principal, mas também o nosso corpo precisa do quê? Precisa do alimento da carne. Então Gideão pede ajuda, fala, preciso ir, preciso alimentar a galera, preciso alimentar o exército. Só que o rapaz aqui, esse aqui é maluco, desculpa o termo, né? Gente, ele aqui sacramentou um problema para a vida dele. Mas o que me faz pensar é o seguinte, porque para vocês entenderem um pouco da resposta, tá? Gideão pede pão, pede comida, pede ali alimento para que ele possa alimentar o exército. Esse rapaz, ele tira sarro de Gideão. Falou, peraí, eu vou te ajudar, por que eu vou te ajudar? Sendo que você nem terminou por completo essa batalha. Você nem tem eles na mão ainda. Você já está cantando vitória, mas você nem tem eles na mão. Eu vou te ajudar? É meio que assim. Vai que eu ajudo vocês e eles sobrevivem. Só que Gideão tinha o povo de Deus. 300 tinham já arrebentado um monte lá. Sobraram só alguns. E aí me faz refletir algumas coisas. Eu estava estudando ali e me fez refletir. Tem pessoas que só vão te apoiar quando você tiver resultado. Tô tomando uma água que é para descer. Tem pessoas que só vão te aplaudir quando você tiver resultado. Tem pessoas que só vão bater nas suas costas quando você tiver resultado. Tem pessoas que só vão falar que te conhece quando você tiver resultado. E te digo mais. Tem pessoas que não te recomendaram para outras por vergonha de você. Só que quando você começar a ter resultado, essas pessoas farão questão de falar para todo mundo. Não, fulano de tal, meu amigo. Não, o quê? Sempre tive com ele, sempre tive com ela. Então você precisa entender uma coisa aqui. Posicionamento gera resultado. Você não se posiciona, você gera resultado negativo, gera ruína. Então vão ter pessoas que só vão te apoiar com resultado, vai doer mesmo. Pessoas dentro da sua casa só vão te apoiar quando você tiver resultado. É normal, gente. Nós estamos falando de seres humanos. Então olha que interessante. Cacá, olha só. O que mais me chama a atenção é sobre o inimigo comum. Por quê? Esses midianitas, eles eram inimigos desse povo que recusaram alimento a Gideão. Se eu sou aliado de Gideão, o mínimo que eu tenho que fazer é servir Gideão enquanto ele está na batalha. Só que, Carolina, olha que interessante. Mesmo tendo esse inimigo em comum, porque também é do meu interesse que essa nação ali, aquele povo ali, seja destruído, porque são pessoas ruins. Então eles são inimigos, ali os midianitas são inimigos em comum desses dois. E mesmo assim, Gideão não teve apoio, Andréia. Olha que loucura. Então, isso é para nós refletirmos. E o que mais reflito é o seguinte: quem não é a favor é contra. Deus fala assim: quem não é comigo é contra mim. Da mesma forma que eu consigo compreender isso neste momento.
Quem não é a favor de Gideão, então é contra, porque Gideão falou: ah, é? Você não vai me ajudar. Você não vai dar pão para os meus soldados. Eu estou te pedindo pão, não estou te pedindo riqueza. Eu não estou te pedindo teus terrenos. Eu não estou te pedindo nada. Eu estou te pedindo pão, eu estou te pedindo alimento. Eu estou te pedindo, como é que eu posso dizer? Um refrigério. E o abençoado aqui, né? Para não falar outra coisa, eles disseram não. Falou: não, Gideão. Não, Gideão. Tô nem aí, se vira. É mais ou menos assim. Então, olha que interessante. Esse povo recusou. Então, gente, quem não é ao teu favor, você tem que eliminar. Exatamente dessa forma, é assim que funciona. Porque quem não agrega, tá atrapalhando. Quem não... Tem um ditado que diz assim, né? Muito ajuda aquele que não atrapalha, certo? Só que você não pode aceitar isso para sua vida. Você não pode aceitar qualquer coisa para tua vida. Você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que eliminar logo de uma vez. E Gideão falou. Eu vou traduzir o que Gideão falou, tá? Gideão falou assim: ah, você não vai me ajudar. Você não vai me dar pão. Eu tô pedindo só pão. Ah, é? Combinado então. Quando eu terminar de pegar eles, quando eu terminar de exterminar eles, vocês são próximos. Olha o que uma pessoa de coração duro, de pescoço, né, de uma cerviz endurecida, igual nós falamos aqui, acabou de arrumar. Sarna para se coçar, né, como diz o nosso ditado. Paula, daqui a pouquinho nós comentaremos, tá bom? Tem um tempinho que eu passo com vocês, falaremos sobre o caso para poder te ajudar. Então, é muito interessante ter posicionamento, gente. Vai doer, faz parte do processo, a dor. Se você cuidar da sua saúde e for fazer uma academia, você vai sentir dor. Mas também não fazer uma academia e não treinar, depois você vai sentir dor. Tudo na nossa vida vai ter dor, você querendo ou não. Guardar dinheiro dói. Assim como também ficar sem ele, né? Não poder ali guardar, fazer uma reserva e até mesmo só ficar endividado, dói também. Então, isso mostra o quão real é o conhecimento, a sabedoria de Deus. Sim, sim, não, não. Se você não está comigo, você está contra. É exatamente isso que Deus nos ensina. Por que nós vemos um grupo de pessoas que se unem e dão certo e outros até maiores não dão? Porque não estão todos a favor. Porque não estão todos em acordo. Nós falamos tanto de democracia, tinha uma pessoa aqui falando besteira aqui na live. Essas mesmas pessoas que falam sobre democracia, sobre aceitarem a democracia, são as pessoas que mais causam violência. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, Deia. Não faz. É ataque para cá, ataque para lá. Nós somos da mesma nação, estamos nos matando. Daqui a pouco chegam as épocas, né, os momentos próximos às eleições. E de repente, vemos grandes conflitos internos. Tudo aquilo que a gente está tratando aqui. A Bíblia já está falando, ó, há muito tempo. E finalizando, que é o principal agora, uma coisa você precisa aprender e ter. Você precisa ter perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa acreditar ainda que não veja. Você precisa fazer ainda que doa. Você tem que fazer sua parte. A sua parte é a parte importante da execução. É a parte importante da tua história, da tua trajetória. Você precisa fazer, você precisa perseverar. Volte a sonhar, volte a orar, volte a se exercitar, vai ler, você precisa fazer. Você não pode desistir de você, você não pode desistir da sua vida, você não pode desistir do seu trabalho, dos teus sonhos, dos teus planos. Apenas persevere. E perseverar é continuar. Continuar sem resultado,
continuar cansado, continuar com fome, continuar exausto, mas você não para. Por isso que eu falo para você que está aqui, você não cai. Ainda que você até tropece, mas você não cai. Deus continuará guiando os teus passos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, que eu quero orar por você. Eu quero orar hoje. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração, mas eu vou orar para você conforme a palavra. E você ora comigo, pelo amor de Deus. Porque, vou tomar uma água, né? Eu matei minha sede. Se você não tomar a sua água, você não vai matar a sua sede. Então você também precisa orar. Mas eu vou orar conforme a palavra. Nós já vamos tratar, viu, Paulo? Só um segundinho. Então vamos orar conforme a palavra, porque eu tenho certeza que Deus colocará pessoas na sua vida que vão te abençoar, para que você continue avançando. Deus vai colocar pessoas, isso já é oração, tá? Deus vai colocar pessoas na sua vida, Francineide, que vão fazer você avançar, que vão fazer você ter o alimento quando estiver cansado, quando estiver cansada. Deus fará, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Bendito Deus e eterno Pai, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, porque nós pecamos apenas contra Ti. Derrame sobre nós a Tua misericórdia, a Tua benignidade. Pai, eu clamo a Ti, ainda que nós tenhamos grandes batalhas, contudo, seja conosco, nos dê as estratégias certas, nos permita avançar sempre, nos permite sermos sensíveis para escutar a Tua voz. Pai, coloque pessoas na nossa vida que vão nos dar o alimento, que vão nos encorajar, que estarão conosco. Tira toda a pedra de tropeço, tira os enganadores, tira os falsos, tira as pessoas sem compromisso. Tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que nós continuemos avançando, para a honra e glória do Teu santo nome. Opere sobre nossas vidas. Assim nós clamamos e suplicamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus a abençoe.